falando de muitas coisas, falando do fruto das obras, exortando os cristãos à santidade, né? Mostrando, amém, o mandamento do lar cristão. Em vários sentidos nós podemos encontrar neste livro de Efésios, como todo o conteúdo da Bíblia. Mas o que me chama a atenção aqui, e muito interessante, que quando ele inicia no primeiro versículo do 6 aqui de Efésios, falando sobre o lar cristão, sobre os filhos, sobre os pais, também as honras entre um outro. Depois, em seguida, ele já continua na mensagem falando sobre o lar cristão, os servos e os seus senhores, falando do lar, falando para os trabalhadores e também falando para os seus superiores. E quando a Bíblia vai nos mostrando, vai nos ensinando, o apóstolo vai dizendo, que nós devemos obedecer os nossos senhores segundo a carne, com temor e temor, na sinceridade, todo o nosso coração, Como nós servimos a Cristo. Nesse sentido, essa mensagem nos traz, e quando nós devemos servir, de uma maneira os nossos senhores, com temor e com temor, que Deus abençoe, amém? É que quando nós vemos naquele superior, amém, acima de nós, escalão acima de nós, nós estamos sendo direcionados, amém, por aquela pessoa. Nós olhamos aquela pessoa que nos traz uma referência. Ela vai trazer uma referência, digamos, como nós estamos falando em santidade, uma referência santíssima, de santidade, aparente, de um caráter espiritual, amém? Em todos os aspectos, em todo sentido, para que nós possamos até mesmo seguir e até mesmo imitar algumas coisas, aprender alguma coisa, amém? Com aquela pessoa que nós estamos submissos em carne, servindo em carne, como servimos a Cristo. Deus, sabendo que Deus está acima de tudo isso. Primeiro, Deus acima de tudo, Agora obedecer a Deus e os homens, porque os homens são falhos. E nós vamos notando que vai nos mostrando, nos ensinando para que nós não devemos servir, amém? Não servindo somente pela vista, somente, amém, no aparente, mas sim de todos os sentidos. Primeiro, o apóstolo Pedro até fala, nos diz, que é subjugado para nós uma ordem de um trabalho, algo que é dito para nós. Ainda ele diz assim, que nós deveríamos fazer ainda mais do que é nos dito, Quando o nosso superior, os senhores, digamos assim, no mundo da carne, no mundo terreno, amém? Deus. Que faríamos muito mais daquilo que ele nos disse. Um empregado, um bom empregado, ele vai estar numa empresa, o patrão, o encarregado, o seu chefe, ele dá uma ordem, ele fazer tal coisa, acreditando que ele vai fazer bem feito aquele trabalho, e ainda vai fazer um pouco mais daquilo que foi dito. Na presença de Deus, da vontade de Deus, Deus nos deu para nós uma missão. Deus deu para nós algo para nós, administrou no nosso coração um desejo, uma vontade, amém? Algo que nos traz uma virtude espiritual, que desejo daquilo que sabemos, o que está de ordem para nós, uma lei, um mandamento de Deus para nós, que nós procuramos sempre fazer muito mais daquilo que está sendo dito, no ato da fé. Então nós vemos aqui na mensagem, que a Bíblia nos diz que, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade por o Senhor e não como a homens. Quer dizer, Deus está acima de tudo isso. Glória a Deus. O Espírito que
está dentro de você, dentro de nós. Aleluia, amém? Jesus. E Ele nos ensina, Ele nos mostra, Ele nos dá, amém, essa clareza, essa alma de luz, essa visão do mundo celestial. Aleluia. Certa feita, os discípulos chegaram no Senhor Jesus, né? Eu sempre gosto de citar isso. Interrogaram Jesus, depois que Jesus tinha dado um bom sermão entre o povo, né? Ali o povo que estava sempre na volta dele. Ele disse: olha, Senhor, por que o Senhor administra por parábolas? É como no mundo terreno, amém? No mundo natural, as minhas coisas são discernidas o que é natural, pelo mundo natural. É como uma carne, ela é discernida pela carne, mas o Espírito, ele é somente discernido pelo Espírito. Aleluia. E aí Jesus diz assim: olha, a eles é dado por parábolas, para que possam entender, compreender, né? Porque é no mundo terreno, amém? É uma pessoa natural, mas para vós é dado o mistério do céu. Quer dizer, eles tinham uma capacitação maior, eles tinham, amém, algo a mais do que uma pessoa normal, né? Vamos, por exemplo, a nossa luta aqui não é contra a carne e contra o sangue, amém? Mas vamos pegar alguém lá no mundo do esporte, esses lutadores que tem, amém? No mundo, amém? Aí, qualquer arte marcial, amém? Aqueles homens ou mulheres são bem treinadas, amém? Para aquela atividade, né? Se torna de um amador para um atleta, e de um atleta ele se torna um profissional, amém? No mundo espiritual, nós éramos leigos das coisas de Deus, mas no momento que passamos a seguir ao Senhor, nós começamos a andar após a Cristo. Tomamos a nossa cruz, após a Ele, aprendendo com Ele, amém? Porque Ele diz: aquele que tomar a sua cruz, deixar tudo, enfim, vai ver a coisa toda, e andar após mim, terão 100 vezes mais nesta terra, e no porvir a salvação desta terra. Né? Quer dizer, ele terá algo a mais, né? Algo no sentido. E como nós estamos falando desses atletas, né? Eles se tornam de um amador para um atleta e um profissional, né? De Deus. Estão ali e de repente pega um camarada desse, pega uma pessoa que é apenas um amador, uma pessoa natural, né? Digamos, ele vai ter uma vantagem, porque ele foi bem treinado, né? Ele se tornou um atleta, ele se tornou um profissional. De repente deu alguma confusão entre a carne. É lógico que aquela pessoa, né? É quase 100%, né? A chance de perder é muito pouca, não é verdade? Por uma falha humana pode se perder. No mundo espiritual nós vivemos dia a dia buscando a presença de Deus, buscando conhecimento, amém? Porque outra hora nós éramos apenas servos, mas não nos tornamos filhos, estamos esperando para a morada celestial. Então nós estamos nessa caminhada, nessa jornada com Cristo, aprendendo, nos estamos, amém, nos cada vez mais nos equipando espiritualmente, amém, com as ferramentas necessárias de Deus, os dons, né, os discernimentos espirituais, amém, buscando as coisas do céu, para que nós possamos ter um melhoramento, para que nós sejamos bem treinados, para que quando as provas, quando as lutas vêm, quando as forças espirituais da maldade vêm contra nós possamos estar revestidos. Grande Deus. Estar fortalecidos. Então vai, né, falando que nos servir da boa vontade, como o Senhor não como homem, certo de que a cada um se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo ou quer seja livre. É vós, Senhor, de qual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós está nos céus, e que para com eles não há acepção de pessoas. Então, é uma palavra de exortação para quem está acima de nós, né? Glória a Jesus. Mas por que eu quis chegar aí nesse comecinho para nós entendermos essa palavra? Que quando a mensagem nos traz, nos diz para nós, nos trazendo uma armadura para nós, né?
Nós iniciamos, um dia nós iniciamos com Cristo, outra hora nós Grande estamos talvez Deus. no perdido, né? Sem uma luz, e quando de repente nós encontramos uma luz, um pavio que se acendeu, amém? E nós começamos a enxergar, e começamos a receber as armaduras de Deus. E o Senhor diz aqui na palavra dele, verso 10, quanto ou mais, quer dizer, todos aqueles que já entrou no caminho, todos aqueles que já entrou para o preparamento, Grande Deus. aqueles que eram outra hora apenas um amador, mas ele começou a ser um atleta de Cristo, ele começou a seguir a Cristo, a seguir o seu Senhor, a seguir o seu Mestre. A Bíblia diz, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer, todos os dias haverá um treinamento espiritual para nós. E qual treinamento que é que significa o quê? É quando vem as adversidades da vida. É quando vem as retrocidades de forças contrárias contra nós. É nessas horas que nós vamos nos preparando dentro do Senhor, porque Ele diz que nós devemos ser fortalecidos no Senhor, porque com as nossas forças, nosso querer, nós não vamos alcançar nada. Nós somos limitados. Nós temos um patamar de ação, um patamar de medida, de agir ou de forças. Dali para frente não tem como mais a não ser pela força de Deus. Né? Nós estamos no mundo terra, no mundo terreno que vivemos, talvez com tudo que nós queremos enfrentar tudo como um locomotivo, um trem que vai atravessando tudo, a linha é só linha e vou para frente. Mas chega um ponto que vai ter um ponto de parada para nós, nós não vamos conseguir mais. É como um veículo que falta um combustível. Alguma peça ela se estragou, ela parou, ele não vai mais para frente. Tem que haver uma restauração, tem que haver uma capacitação para poder continuar de novo. Então Deus, da mesma forma, nós vamos até o limite. Deus nos dá um espaço, Deus nos dá uma trégua para nós irmos até um certo ponto. Dali para frente não tem como, mas começamos a sentir a diversidade da vida, começamos a sentir, amém, as consequências do mundo terreno. Por que Deus permite isso? É para que nós lembramos que Ele existe. É que nós lembramos que a nossa dependência está em Deus. Senão o homem extrapola, o homem faz de qualquer jeito, de qualquer forma, o seu caminho, a sua vida, e acaba no sentido do mundo da perdição. Porque o interesse de Deus é a salvação da nossa alma. O interesse de Deus, ainda que a matéria, ainda que o nosso corpo se deteriore, se arrebentou.